Quando você está vendendo um carro, você está vendendo uma coisa que está parada. Vendeu, vendeu, não vendeu, fica aí, ele não precisa comer, ele não precisa de veterinário, ele não precisa de Verdade. transporte, está ali, né? E quando você está vendendo um ser vivo, né? E de qualidade, que são os cavalos, os nossos cavalos, e gado de elite, essas coisas todas, é um outro cuidado, é um outro manejo. O Brasil sempre foi carente de cavalo e nós somos carentes ainda. Nós produzimos menos cavalos do que nós consumimos. Mas esses 5 a 8, como você não tangibilizou onde ele pode chegar, você compra um sonho. É sempre um Então é sonho. por isso que o preço desses cavalos é muito alto no Brasil e no mundo, né? Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do Clackcast. Esse é o primeiro episódio patrocinado da série, tem um patrocínio da CWB Horses e da Milan Horses. E o assunto de hoje é mercado de cavalos e leilões no Brasil. Para falar sobre isso, eu vou começar falando com duas pessoas que entendem muito de leilão. Estou com o Luiz Piva e o Ronaldo Milan aqui. E mais tarde a gente vai ter aí o Rodrigo Cortes para falar um pouquinho da CWB e do leilão Elite Edition, que é a segunda edição. Piva, obrigado por estar aqui com a gente. Ronaldo, muito obrigado pela presença. Imagina que bom. Eu acho que para começar, acho que a gente podia falar um pouquinho o que é a Milan Horses, né? Eu acho que a gente podia primeiro falar o que é a Milan Leilões, e aí vocês têm esse braço aí que está com um ano, é isso? Um ano agora. Bom, a Milan Leilões é uma empresa de leilões que está há 40 anos no mercado, nós estamos fazendo 41 daqui a pouco, e nós fazemos em média 300 leilões por ano, só que na área industrial, e nós vendemos do alfinete ao transatlântico. Aí o Luiz vem trabalhar comigo, né, para vender de alfinete ao transatlântico, mas ele é um cavaleiro, como eu também, só que eu sou um amador e ele é quase um profissional do cavalo. E aí ele resolve que a gente tem que pegar essa nossa expertise que a gente tem na organização de leilão, porque no fundo a organização é uma só, é tanto para vender um alfinete, como vender um transatlântico, vender um cavalo, vender um carro. No fundo você tem que receber, prestar conta, apresentar bem a mercadoria, divulgar o que você está vendendo. E aí, essa expertise a gente tem muito forte. Então, o Luiz, que tem o conhecimento do cavalo muito maior que o meu, né? Ele conhece muito mais, sabe muito mais. Então, ele me convenceu, falou, vamos fazer. E como eu gosto muito, né? E é uma coisa que a gente está todo dia lá lidando com o cavalo na lida, criando um pouco e montando e tal. Eu já estou em fim de carreira, mas de alguma forma é uma coisa que a gente gosta muito. Então, tá aí o Luiz, que na verdade, é o pai da criança, né? Ele é o pai da criança. E a gente tem que deixar ele falar um pouquinho agora do que é a Milan Horse, né? É, verdade. Bom, primeiro, minha história na Milan começou tem 6 anos, indo para 7. Aprendi muito, comecei muito novo. E trazer a Milan Leilões, que é uma empresa que busca excelência em leilões industriais, para a Milan Horses não foi uma tarefa fácil, porque tudo que a gente tenta fazer muito bem feito, né? E a gente entendia que o mercado de leilões rurais precisava de uma coisa muito bem feita. Então, para a gente trazer isso para Milan foi um tempo de preparação, um tempo de organização e a gente começou, de fato, a atuar nesse mercado no primeiro CWB Elite. Então foi muito legal. Agora a gente está gravando o segundo, um ano da nossa operação. Tivemos ano passado 11 ou 12 leilões muito bons. Foi um ano de muito aprendizado e a gente está aqui sempre tentando e buscando trazer para esse mercado credibilidade que a gente tem e que a gente prega muito E o na que muda Na muito, Milão. né? Que quando você está vendendo um carro, você está vendendo uma coisa que está parada. Vendeu, vendeu, não vendeu, fica aí, ele não precisa comer, ele não precisa de veterinário, ele não precisa de Verdade. transporte, está ali, né? E quando você está vendendo um ser vivo, né? E de qualidade, que são os cavalos, os nossos cavalos, e gado de elite, essas coisas todas, é um outro cuidado, é um outro manejo. Então, esse pedaço dessa expertise, né, é que é muito importante e é o que muda basicamente entre um leilão industrial, um leilão de arte, um leilão de imóveis e um leilão de serviço. Isso essa sensibilidade, como lidar com ele, é que é muito importante, né? O gosto pelo cavalo nós temos, mas a gente quer vender aqui a realidade, né? O cavalo pode ser bom para você, pode ser não ser bom para mim, mas a gente prega pela transparência. Então a gente está vendendo, a gente mostra bem o que ele é,
tenta entender muito bem o que a gente está vendendo, tenta ter expertise para falar sobre eles. Então foi isso que a gente buscou quando a gente trouxe a Milan. E a ferramenta de leilão rural, ela é muito importante porque ela resolve um problema para o comprador, basicamente de visitar o bem, porque é uma forma de você trazer até ele o produto. Você não precisa ir lá na fazenda, lá na origem e tal. Então, daí, essa é a grande vantagem. A segunda, normalmente, são os parcelamentos. Né? Você não consegue comprar, e vai estar pré-negociado para você, né? Em 30 vezes, então 40, 40 vezes, então você já tem uma oportunidade. Outra coisa, você já queimou uma grande etapa da criação, é verdade. né? Quando é o animal vivo pronto, que você já está vendo ele nascendo, você já Com está raio-x, nascido, já está vendo o raio-x, já está vendo ele performando de alguma forma, saltando, né? Quando você está comprando um embrião e não sei o quê, você tá naquela do sonho, né? é, Também que é, mas aí tem toda a expertise da qualidade. Nós não estamos vendendo qualquer sonho. Nós estamos exato. vendendo um sonho que, estatisticamente, o pai e a mãe têm excelentes resultados. Então, a tua chance de você acertar nisso a um custo muito menor do que Exato. seria comprar um cavalo de 3 anos pronto, né? É, Então, tem essa fase. A fase o criador leva até o momento, é. né? O cavaleiro pega dali para frente para terminar, né? Então, o leilão permite tudo isso, né? Essa parte do leilão rural. E traz a precificação a valor real, né? É lógico, Porque o leilão é soberano. O mercado está aí, precifica. Quando você vai comprar direto do produtor, difícil a precificação, difícil o parcelamento. O leilão traz a realidade num dia, leilão público, transparente, parte de um lance inicial e a disputa que gera o ágio do negócio. Então, muito mais fácil de comprar no e o leilão. comércio, você comprar de alguém, você precisa ter esse dom de comprar Exato. bem, saber, né? Então, como é que você. Às vezes você compra um, não compra um, compra o outro, É, né? Você veio para ver um, mas você viu o outro, custou mais do outro, e aí resolve o seu problema. é verdade. Vocês decidem ou ajudam na escolha dos lotes? Vocês podem ter um poder de veto? João, tem assim, leilões e leilões. A gente busca sempre auxiliar na escolha. Alguns leilões a gente não tem full space para escolher e arrumar, mas tem algumas premissas que a gente não abre mão, né? Cavalos com bom exame, cavalos bem apresentados, cavalos que a gente está vendendo a verdade. Se ele saltar ok lá, é o jeito dele, é um bom cavalo para alguém. Então a gente busca não maquiar, é tudo 100% transparente. E tem leilões que a gente tem a full escolha, e aí a gente faz a seleção a campo, que também são muito legais, aí eu participo, eu gosto, estou nisso há muito tempo, então tem dois tipos de leilão, mas sempre regido dos nossos princípios. É, E isso a é criação está caro, João. É caro criar, né? Você sabe, é caro criar. Então, ninguém está na criação para, vou tentar, vou fazer. Então, hoje a qualidade da criação no Brasil, né, a régua está bem alta, né? Então, é fácil você encontrar nos leilões produtos de qualidade. Então, a gente tem um trabalho simplificado aí, porque o criador, de alguma forma, não está brincando. É, Uma hora que você olha o raio-x, você está vendo o cavalo lá passando já em liberdade. Então, você já está vendo o que você está comprando. Você é, fica muito mais seguro. E a gente também de poder vender é. isso muito mais seguro. E a gente tem que pensar também que vendendo a transparência, a qualidade é uma coisa muito de pessoa para pessoa. Eu busco um cavalo para saltar a prova de 1,40. Você pode buscar um cavalo para saltar a prova de 1,30 amador. Ele pode buscar um cavalo para saltar 1,10. Então, tem cavalos que servem para muitas pessoas e são os craques das pessoas, né? Então, isso que a gente não faz só leilão de craques, mas cavalos que possam atender alguém. É isso que a gente e busca, né? baseando na ideia da transparência, né? Que é isso que eu estou perguntando. Vocês têm Exato. poder de veto? Se vocês veem que alguma coisa não está Sim, de João. acordo, a Milan falou, esse leilão eu não vou fazer porque isso não está Exatamente. de acordo com os meus princípios. 100%. Acho que é super legal. A gente tem notado nos últimos anos um aumento na quantidade de leilões no Brasil. Isso é uma realidade? Isso é uma sensação? E como é que está sendo isso na absorção do mercado? Eu entendo que o mercado cresceu muito. Pandemia trouxe muitas pessoas para montarem um esporte que é ambiente aberto, novos entrantes. Você vê brasileiro de escolinha tem 1.000, 1.500 inscrições. Então, pelo tamanho da nossa criação, os leilões atendem, mas falta produto. Tanto que quando a gente busca montar um cavalo de elite ou um leilão de elite, a gente tem dificuldade. Tem dificuldade de achar um bom cavalo, um bom exame, até mesmo um leilão de escolinha. Então, é, mesmo com muitos leilões, o mercado ainda está
subutilizado no meu ponto de vista. Cabe leilão para muita gente. Tem leilão de embrião, tem leilão de potrinho, tem leilão de cavalo montado, tem leilão de cavalo já saltando mais. Então, eu acho que mesmo tendo esses muitos leilões, o É, mercado está sendo atendido. o mercado cresceu muito e aquilo que eu disse, o leilão facilita a compra, mas não é para todo mundo, porque se você tem um filho começando nos 60, no 80, dificilmente ele vai encontrar no leilão de potros É, um cavalo que sirva para ele, né? Então, depois, quando o cavalo está já na carreira descendente, ou ele não mostrou tudo que ele tinha que mostrar e tudo mais, ele vai servir para esse mercado que expandiu muito e cresceu muito. Então, você sempre vai ter uma saída para o produto. Eu costumo dizer, olha sempre a saída. Né? Como é que você vai entrar nisso? Como é que você vai sair disso? Né? Porque é diferente. Né? Como é que eu vou sair? Por que você não compra um carro que o mercado não aceita ele bem? Porque na hora de vender, você vai perder dinheiro nele. Então, um cavalo de raça, bem criado, boa conformação, mesmo que ele não seja um cavalo de prova forte e tudo mais, ele sempre vai ter um mercado para um cara que nem eu que salta 1,10. Na é verdade, verdade, então, verdade. Certeza. Outras coisas que a gente notou, e aí tá esse quase uma dicotomia, uma dualidade, que é leilão presencial Aham, e leilão online. Vocês fazem leilão presencial, né? aham, Fez alguns, e tá, vocês também fizeram leilões online. O perfeito. que vocês sentem com isso no mercado e como é que vocês acham que isso está acontecendo? Porque há algum tempo atrás, grandes leilões estavam fazendo online porque os resultados estão sendo incríveis. E eu acho que a maré está mudando de novo. É. O leilão presencial traz toda aquela energia, aquela coisa de você poder ver o cavalo, a festa, confraternizar com os amigos, agrega valor ao produto. Mas não é que o leilão online só vai vender coisa pior, né? É uma relação custo-benefício. Então, ano passado nós fomos os maiores, a maior empresa de leilão que fez leilão presencial, mas fazer uma festa custa caro. Então, agrega valor ao produto, mas custa também para vender. Então, você tem que fazer essa relação de quanto custo que vai agregar o cavalo, vai valer a pena na festa o ou não. criador tem que tomar essa decisão, né? Se Exato. ele quer escoar o produto no online, é muito mais o criador É, que toma essa decisão. é. Ele tem um custo para levar a festa do leilão e tudo mais. Ah, eu acho assim, quando você é um criador renome, já é um cara que já está com tudo pronto, você pode se dar o luxo de ir para o online. É. Quando você precisa ainda mostrar o seu produto, você precisa. Então a festa te ajuda a mostrar o seu Um produto, a estar pouco lá. razão e Um emoção. pouco razão e emoção, Mas não exatamente. que isso é importante, eu sempre falo, não que o leilão online deixe de vender coisas boas. Leilão online é muito bom. A gente fez leilões online ano passado excelentes. Só que você consegue comprar melhor, não tem o custo da festa, mas também você age muito pela razão. Uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta, você está em casa, você não está com seus amigos, não está bebendo um vinho, não está no concurso com seus filhos. Então, o leilão presencial traz esse benefício para quem está vendendo, mas traz os malefícios dos custos envolvidos no processo. Também para embriões, né, Luizinho? Para embriões é muito bom. Muito bom, Funciona muito bom, você não precisa, já sabe, é um negócio mais técnico, exato. né? Então, é mais para o criador, né? Então, eu Os acho dois atendem muito bem o acho que o propósito. online vai super bem. Os dois funcionam, É. depende um pouco do que você está vendendo, para quem você está vendendo, no momento que você está vendendo. Maravilhoso. E acho que para a gente seguir falando, daqui a pouco vamos chamar o Rodrigo aí para a gente mudar um pouco o assunto e seguir falando do Lé. Eu queria saber um pouquinho como é que foi esse primeiro ano da Milan Olha, Horses, né? Porque foi um Milan ano, já estamos aí com muitos anos, mas a Milan foi um ano Horses, muito gostoso. A gente começou uma retrospectiva muito boa. Começamos no Elite, vendeu super bem. Aprendemos muito sobre os compradores no presencial. Trocamos muita informação com nossos amigos. Todos estão lá na prova com a gente, coisa que a gente preza muito. Depois a gente fez o Friends, depois a gente fez leilão do Gabriel, fez o leilão do RH Range, fizemos um monte de leilão online. Super legal, então foi um ano de aprendizado, um ano que a gente entendeu as demandas e necessidades dos clientes, o que eles buscam no leilão, qual que é a sensação que eles querem ter, como querem ser tratados. Então a gente trouxe tudo isso para dentro de casa, estudou e estamos investindo agora em melhoras, né? E outra coisa que a gente tem, né, Luizinho? O mundo hípico é muito pequenininho. Exato. Por mais que ele tenha crescido, ele é pequenininho. E a Muito. gente anda nele. A É, gente está ali todo dia. Então não dá para
para a gente, de alguma forma, não ser muito transparente no que a gente está fazendo, Exatamente. e não só para o comprador, mas para o vendedor também, né? A gente tem que dar essa transparência, senão depois também nós vamos mandar nesse e-mail aí, nós vamos Exato. estar numa situação muito difícil de É, acontecer. essa é a minha maior preocupação. É, Que outras empresas de leilão podem não ter porque não estão montando lá. Então a gente tem essa preocupação muito grande. Mas foi um ano muito legal, foi né? muito bom. Vendemos mais de 100 cavalos no passado. Parabéns, porque esse ano foi teu. Imagina. A gente vendeu 120 cavalos ano passado. Tivemos pouquíssimos problemas relacionados a isso. Nem 1% vou te falar. Todos os cavalos, as pessoas estão felizes, a gente está tendo feedback positivo, então, um monte de depoimento. Então, foi muito legal. Espero que a gente possa plantar isso e continuar colhendo, sempre buscando melhorar e entregar mais para o nosso cliente. Que legal. E de certa forma vocês acompanham os cavalos que vocês venderam nos leilões? Vocês têm esse Como, hábito? como grande parte deles são comprados por amigos, acompanho muito. Eu vou nos lugares depois, a gente vê juntos e é mais um pedacinho da nossa cachaça sendo atendida, Não, e o né? A pior é o gente seguinte, vai, a gente compra também, a né? gente Eu comprei, né? Comprei o DJ, é, né? Do Luiz Flores, comprei o DJ, que vai indo muito bem, tá te respondendo, vai indo muito bem, aten- demos sorte com ele, vai indo atende muito nosso bem. hobby e Tá a com o gente fica Totti feliz. lá, vai indo muito bem. É muito gostoso agora quando eu vou num concurso saltar e tem um leilão para fazer, porque tá no nosso tino vender, fazer o comércio disso. Então a gente gosta muito de ir, saltar, encontrar os amigos, confraternizar e ainda por cima poder vender os cavalos dos leilões que a gente faz. Então, para mim está sendo muito legal. Vocês estavam falando muito do benefício para o comprador de comprar em 40 vezes, né, o animal está lá e você pode ver, examinar, não sei o quê. E para o vendedor, qual é o benefício? O vendedor ele pode criar uma carteira, né? Se você vender um cavalo em 40 vezes, não faz diferença no fluxo de caixa. Mas se você é um criador recorrente e cria uma carteira de venda, você começa a crescer seu volume de fluxo de caixa. E você também consegue dar liquidez para o seu ativo, né? Você consegue vender, você não precisa daquele tete a tete de receber as pessoas no seu aras, precificar esses cavalos da forma correta. Você pode ou estar pedindo muito barato ou estar pedindo muito caro. O leilão é um balizador para isso, muito bom. Você está vendendo em boas praças. Então, para quem vende, tanto que os maiores criadores do Brasil vendem em leilão sua principal produção, que você consegue, de fato, dar transparência e vender e trazer liquidez. E Então, também a média, né? O vendedor, ele olha a média. é, Ele fala, poxa, quanto eu vendi de média? Ele vai vender um por 400, outro por 200, e ele vai fazer uma média para ele lá, faz a a carteira, carteira dele. Então, é muito mais suave do que você ter que negociar um a um, é, analisar crédito, exato. né? Olhar crédito, olhar recebimento, Atingir, né? Que atingir, exatamente. a gente vendeu cavalo ano passado para o Recife, para o Pernambuco, João Pessoa, Curitiba, São Paulo, eu crio em Porto Feliz. Quando eu ia conseguir vender um potrinho meu para Fortaleza? Difícil, difícil eu trazer transparência e publicidade para aquilo tudo. Então, para o cara que cria, você consegue dar giro para o negócio. Eu acho super válido, super É, legal. lógico, exatamente. Uma última coisa que eu lembrei, eu fiz um programa, a gente fez um Claquest essa semana, deve estar por aí, gente, um dos últimos, com o Marcelo Servos, falando sobre a queda da barreira sanitária, que Uhum. isso para a gente no Brasil pode ser um divisor de águas comercial muito grande, né? Com a qualidade que a gente tem hoje, com as éguas que estão vindo importadas pelos aras importantes aqui do Brasil, a gente pode galgar o mercado exterior facilmente. Então, Está faltando quantidade, é, né? Nós, mas a qualidade a gente tem. qualidade a gente já tem, mas a gente precisa aumentar um pouco a quantidade. Eu vou fazer uma provocação, e aí eu não, tá, olha, né, qualquer coisa bela, qualquer coisa você corta. É, Que a provocação é o seguinte: a gente não corre o risco, se isso acontecer, de acontecer o que acontece com grande parte da produção nacional, a gente vai exportar o que a gente tem de melhor e o Brasil vai começar a ficar com os cavalos que sobrarem. João, eu entendo que é um esporte de elite. Entendo que os cavalos são os grandes atletas do nosso cenário. Entendo que o bom tem que ser bem precificado. Então, assim, é bom aqui, é bom na Europa e é bom nos Estados Unidos. O bom tem que custar. Então, se você quer ter o elite, o melhor, você tem que pagar. Eu entendo. E é aquela história, é como jogador de futebol, né? O craque, ele vai nascer, ele sempre vai valer dinheiro. E aí, se os times nacionais não vão conseguir manter o craque no Brasil, em algum momento eles vão ter ganho algum dinheiro na venda desse É, craque para o exterior, né? Você vê o Endrick, acabou de ir embora aí, é um craque, está despontando, e você fala, por que que não seguramos ele aqui? Até porque a carreira dele tem que ser lá fora. E o e- cavalo craque, o cavalo de elite, tem que ir embora, né? Isso a gente também consegue puxar um pouco o esporte.
que nós trazer mais patrocinador, trazer mais dinheiro, fazer mais CSWs, como a gente tem dois aqui Cinco no Brasil, estrelas tá aí já, 5 né? estrelas do indoor, as Aí pessoas vêm já, de né? fora, bons prêmios, tudo isso justifica manter o cavalo aqui, mas também uma provocação para todos que estão aqui e mantêm o meio. Se os bons vão embora, o que a gente está fazendo de errado? Então a gente tem que investir mais. Por que que a gente não faz seletiva olímpica aqui no Brasil? A gente não tem qualidade técnica para isso. Adianta ter a Miss Blue ou Primavera. a Primavera aqui? Não dá, você não consegue preparar eles. Então, de fato, a gente falar nessa linha de cavalos, Mas a gente está falando aí, e aí é que o cavalo é um ativo um pouco diferente de um jogador de futebol. Porque você vai falar dos melhores jogadores de futebol que foram exportados, e eu, quando falei em produto, estava pensando em carne, pensando em café, né? né? Mas um jogador de futebol talvez seja ainda melhor. Porque o jogador de futebol ele vai para fora, mas na hora da Olimpíada ele representa o Brasil. Na hora da Copa do Mundo ele volta para o Brasil. É verdade. O cavalo não. O cavalo, se ele for vendido para fora do É, Brasil, a gente vai ficar ele sempre. perde a nacionalidade O dele. cavalo não é Ah, nacional, ele é, mas ele você tem razão, João. Isso pode acontecer e eu acho que acontece. Mas também é o que eu disse antes: precisa aumentar a base. Nós temos que criar mais produtos por ano, né? Porque a chance da gente tirar o craque é melhor. Como a qualidade cresceu muito, a gente pode trazer os embriões e tudo mais. Nós estamos, o plantel melhorou muito também, essa parte de embriões está elevando muito o nível. Eu acho que se a gente aumentar a base, quantidade de craques que a gente vai tirar vai ser melhor. E aí vai sobrar algum para ficar aqui dentro, né? É, Vão ficar com os nossos cavaleiros top também, claro. né? Porque a gente tem os cavaleiros tops também e vão ficar com eles, porque Mas o proprietário vai deixar com esses a caras. gente está falando também de uma porcentagem da criação, que é 1 ou 2% de criação do É, mundo. é, Então, se esse 1 ou 2% forem embora, não vai fazer muita falta aqui, porque a gente nem tem nível técnico para é, atender eles. estava falando que o herdar também Aham. é isso, né? é, O mais legal de fazer os podcasts é que a gente vai Uma troca. conversando e conversando. E o é. herdar, no programa, no episódio dele, acho que nem foi o do Clacast, foi numa entrevista que a gente fez no Fer do Pan com ele. Ele falou isso, ele falou que se as barreiras sanitárias do Brasil caíssem, Aham. a gente provavelmente ia ter muito mais cavalos nacionais andando muito bem lá fora, porque não é que a gente está Claro, com cavalos que não estão, é porque eles precisam ir para claro. poder se firmar lá fora, É, já está lá lógico. fora. A Fortalecer Primavera nossa foi, raça, né? né? Então eu acho que é isso, eu acho que deve ser incrível para os vendedores, para o comércio. É uma super, né, interessante, É. mas eu tenho um lugar meu de. Eu acho que é muito a ponta do iceberg, João. Eu acho que a gente vai ter muitos bons cavalos em 40 e em 50, que na Europa são comuns, e que aqui vão atender muito bem o nosso alto nível. Então, assim, se a gente começar a vender para fora, eu acho que vai ser muito a ponta lá de cima, a qualidade, E também não vão vender barato, né? e Porque que aqui quanto também, custa para trazer hoje? né? Essa é a história, né? Quanto está custando para a gente trazer um craque de fora hoje? Um bom cavalo de fora de 1,40, de E 1,50? com esse Está dinheiro, custando. Mas é, bom, a gente É, é hoje, contra com a China. importação e os custos de importação, olha quanto custa. mas trazer esse mercado para cá também, só É, vai fomentar a então, mas a hora criação, que. É, exatamente. Fica caro para trazer, fomenta, fica melhor criar, fica melhor tentar tirar o craque aqui, né? E se ele vai embora, então você vai vender um craque pronto e vai comprar 5 para eu tentar fazer vejo, 2. Nem falei do cara que pronto, né? Eu pensei no leilão, porque é É, isso, daqui a pouco no leilão paga 40 vezes, porque o né? mercado na Europa não parcela. O né? Não. mercado dos Estados Unidos não tem Mas parcela, para a gente vender para fora, João, para estrangeiro, é somente à somente vista. à vista. É. É, Então, assim, Não sabia também. lógico. limita um pouco, porque a gente não tem CPF, a gente não consegue emitir boleto, é um invoice, né? Sim. Exterior, Brasil. Então, é a venda à vista. Com a quantidade de leilões que tem na Europa, o cara vir aqui comprar um cavalo é difícil. É, tem que chamar muita Tem que atenção, chamar né? Tem que muita ser um atenção, cavalo tem que ser uma coisa muito fora muito da. diferente. Então, eu acho que não vai impactar tanto. Tem leilão lá todo dia, praticamente. A criação europeia passa de 30 mil cavalos, se somar todos os países. Depois o Rodrigo vai trazer essa informação aqui. A gente está em 1.800. Maravilha. Bom, gente, vou chamar o Rodrigo. Tá bom. Queria agradecer aí e a gente Muito segue obrigado. aqui Legal. para falar um pouco mais. Bom, pessoal, continuando aqui com o Clacast, agora estamos na presença aqui do Rodrigo Cortes. O Boca eu não vou conseguir chamar de Rodrigo, não dá. Pode chamar, João. Infelizmente, Tranquilo. eu vou errar, então já vamos deixar a Boca que fica mais fácil. Boca, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é a CWB. João, a CWB foi uma empresa criada no começo para a gente vender só cavalos. Mas quando a gente imaginou o universo do cavalo, a gente começou a vender genética. E isso é uma coisa muito legal, porque a gente começou a inovar também na questão genética.
trazer garanhões diferentes, aonde o Brasil não tinha, embriões e todo o mercado genético que gira na produção base do cavalo. Então, antes da gente começar a imaginar o cavalo pulando prova, tem que ter toda uma imaginação de cruzamento, uma imaginação de égua, um projeto para isso. Então, a CWB se transformou, no passar dos anos, de uma empresa só que venderia cavalos para uma empresa onde produz a genética e vende também os cavalos. Tá, e por que diabos, ou por que você quis transformar isso e criar um leilão? Na verdade, a história do leilão surgiu porque a gente vendia sêmen. Existia um período vacante entre abril e julho. Então, o primeiro ano, em 21, quando a gente começou a fazer o primeiro leilão, 22, a gente começou a trabalhar nesse período vacante do sêmen. Então, a gente começou a fazer o primeiro leilão em abril, e assim foi. E depois, isso se tornou uma coisa natural, certo? O mercado dos leilões é melhor do que o mercado direto. Certo? Porque você criar uma base, todos os anos fazer os leilões, você cria uma carteira, você cria uma recorrência, e isso aí é uma das coisas mais importantes. O que você acha, Pedro? É isso Eu aí. acho ótimo. E você consegue também trazer para sua empresa um fluxo de caixa. Fluxo de Vender seus caixa. produtos e conseguir liquidez e criar também, na festa que você faz, Elite, um desejo de compra na pessoa em querer Mas, participar e tá, e ver os cavalos que agora foram vendidos novos aparecendo, vendo que de fato foi uma seleção da CWB importante, que trouxe o que tem de melhor nos clientes CWB. Então, eu acho que o leilão presencial da CWB Elite veio muito agregar ao mercado nacional. É isso, mas eu tô descobrindo que quando a gente fala do leilão da CW Elite, claro que tem animais que são da CWB, mas ele não é só a CWB. no primeiro leilão, João, a gente quis fazer um quase total CWB ou com garanhões CWB. No segundo, nós demos aumentamos, digamos, o leque e deixamos entrar todos. Quando a gente entrou com o nome Elite, eu não tinha todos os cavalos de Elite. Seria o meu sonho. Eu, daqui a 5 anos, mais ou menos, eu ter todos os elites criados por mim. Mas nesse momento eu não tinha. Então, em vez de eu, digamos, transformar o leilão em um leilão não elite, eu agreguei todos. Então, eu agreguei todas as centrais praticamente nesse leilão. Então, tô eu, a Equicenter e o Toque. Então, basicamente, os maiores vendedores de sêmen no Brasil estão juntos no leilão elite, buscando o elite. Então, eles me deram também o que eles têm de melhor e eu também publicizo eles também. Eu vou dizer por que também nós fazemos isso. Porque algumas das nossas éguas nós também temos que usar os garanhões deles. Porque o meu match não é sempre só do que eu tenho de produto. Então, se eu tenho uma égua e o match ideal, na minha concepção, tem que ser um cavalo do Toque ou tem que ser um cavalo do Excenter, eu vou comprar deles de qualquer maneira. Porque como é que nós vamos chegar na elite? O que, Fazendo os melhores que eu cruzamentos. acho legal da CWB, que é uma empresa que te fornece o sêmen e a genética, mas também te dá a condição de você vender teu produto, né? Então, assim, o que ele fornece para as pessoas que compram o sêmen dele e também os outros que compram das outras genéticas é poder vender isso. Então, você não só compra, mas você também tem a oportunidade e a vitrine, né, de um concurso internacional para poder vender seu produto. Porque o pequeno produtor não tem muita facilidade e acesso ao leilão. Ele não vai fazer um leilão sozinho, porque ele não tem cota. Ele não consegue entrar no leilão, nos melhores leilões do Brasil, porque também ele é muito pequenininho, está começando. Então, você dá a oportunidade da pessoa que está criando, e não importa se cria um, dois ou 10, em poder vender o produto num leilão. Isso é muito legal. Tá? Na verdade, João, isso é uma das melhores coisas que acontecem. Porque hoje o cavalo de pismo é um investimento. Então, vamos fazer um exemplo. Se eu tenho 20 alqueires e eu tenho 50 bois nos meus 20 alqueires, eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu tiver 50 cavalos. Muito mais, não tem nem comparação. Então, esse tipo de investimento, esse tipo de, digamos, de pós-venda ou de assistência que eu dou para o nosso cliente, digamos, vou dar um exemplo, um cliente que compra 5 cavalos, mas ele não precisa dos 5, ele precisa dos 3. Depois de um tempo, nós damos, digamos, a saída para esses dois, Fecha ele fecha o ciclo e ele continua comprando outros. E ele continua comprando outros. Quantos cavalos você comprou até você achar Jasmim? Quantos você passou, quantos você errou? Todo mundo passa por isso. Quantos cavalos você comprou até você achar, digamos, a Happy Late? Nossa. Quantos cavalos você comprou até achar o Cartago? Entendeu? Então isso aí é normal. Digamos, pode a gente achar o melhor cruzamento, o melhor cavalo, tudo monta o João, o cavalo não gosta de você, tem que comprar outro. Monta o Pivo, o cavalo gosta e assim sucessivamente. Então se a gente dá, digamos, o espectro total, então
da concepção, do embrião, da venda, do treinamento. A gente tenta fazer um englobe total. Então, a CWB oferece assistência de veterinário. Então, o nosso veterinário manda um manual de boas práticas, manda tudo, como é que a gente tem que, como eu imagino que seria uma criação, como a gente imagina que seria uma criação perfeita. Então, esse envolvimento da CWB que tem, digamos, ela abrange todo o mercado, eu acho que esse é um grande diferencial, né? Que eu não sou só central vendedor de sêmen, não sou só central vendedor de embrião e nem de cavalo, mas eu também sou revendedor, eu também dou um back para o meu cliente, né? Exatamente. Até para citar uns dados. Exemplo, vou dar um exemplo simples. No ano de 2020, leilão do festival, nós vendemos o Halifax com a Catherine, com a minha égua, da minha esposa. Foi vendido embrião, acho que foi um dos mais caros, o segundo mais caro do leilão na época. 2 anos depois, essa potra foi revendida por uma cifra astronômica no quarto Next Generation. Então, esse cliente é um cliente satisfeito. Eu não tenho os números exatos aqui agora de quanto foi isso, mas foi bem mais do que ele pagou. Então, digamos, o Alexandre Plassi que comprou, ele fez a Paris Ipiranga deu um lucro para ele. Mesmo se ele, digamos, não é um vendedor como eu, vendedor somente, mas isso gera um fluxo de caixa por horas dele, isso gera toda uma recorrência que ele pode, digamos, continuar aumentando, continuar investindo, né? Massa. Então, aproveitando que a gente está falando disso, queria falar um pouquinho de mercado. Porque é isso, a gente está falando de cifras novas, né? A gente vem aí nos últimos anos ouvindo e vendo cifras nos leilões que a gente não via. E eu nem vou falar das vendas Fora leilão. pontuais, que eu acho que também mudamos as cifras. Isso é uma discussão para outro podcast, que né, a gente está vendo esse cavalo sendo vendido para as crianças, as categorias estão investindo muito pesado. É, Como é que está o mercado do Brasil? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Porque a gente está chegando em cifras que não eram ouvidas. Eu nem vou falar 10, 5 anos atrás, a gente não ouvia falar nesse tipo de valor. Eu acho que a primeira coisa, João, quebrou um paradigma. Então, a quebra do paradigma foi uma das coisas mais importantes que aconteceram nos leilões. O Brasil sempre foi carente de cavalo e nós somos carentes ainda. Nós produzimos menos cavalos do que nós consumimos. E existia, uns 10 anos atrás, até um pouco menos, né, Piva? Vamos dizer 10 anos atrás, o paradigma que o criador ou quem fosse o dono do cavalo colocaria sempre o que ele queria desovar, o que ele queria vender, o que ele não achava que era o bom no leilão. De um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, foi feito um efeito reverso. Você olhar eu como CWB, eu coloco praticamente todas as fêmeas. Nós não temos mais nenhuma fêmea, eu não fiquei com nenhuma fêmea o ano passado, eu vendi das minhas melhores éguas, eu vendi todas as fêmeas, porque o mercado é comprador de fêmea. Então, digamos, antigamente eu ia guardar as fêmeas, eu não, né, porque eu não estava nesse mercado, mas existia aquela coisa, não, esse eu não quero, eu vou pôr no leilão. Então, os leilões, eles tinham aquele paradigma de ser o resto, o descarte. Hoje, não, se você for no meu leilão, é o melhor. Entendeu? Eu entendo também que o preço do cavalo é dolarizado. Então, 5, 7 anos atrás, o dólar era outro, o custo de produção era outro. Então, para você comprar um sêmen a 2.000 euros, você não gastava o euro a 5,50 ou R$ 6 ou 5 agora. Você gastava menos. O dólar era mais barato, a ração era mais barata. Então, Entendo, Piva, eu acho que tem razão no sentido de para o produtor. Eu entendo por produtor, que para vocês por não, que para vocês custa mais caro. Agora, por que o mercado está comprando cavalos na cifra que está comprando? O então que eu está acho, acontecendo no eu acho, mercado? não, isso É Isso muito eu simples assim. concordo, que não tem, tudo que você falou, concordo, que o mercado também tem mais demanda do que oferta, mas como o custo para o produtor aumentou, você tem que repassar o custo no seu produto. Ele tem que custar mais caro para você poder pagar sua conta. Então, hoje em dia, se você antigamente vender um cavalo a 80 mil, era ótimo. 6, 7, 8 anos atrás. Hoje em dia, 80 mil, se você colocar na ponta do lápis o custo que você fez para produzir esse cavalo e colocar ainda os descartes que você teve de exame, de aborto ou de morte ou qualquer outro problema que você não consiga vender esse bicho depois, você tem que trazer isso para o valor. Então, aumentou o preço e aumentou o custo, né? É que é isso, eu concordo, eu Eu acho que são entendo as duas super, coisas juntas. eu Juntas. entendo super o seu ponto. Meu questionamento é justamente esse, porque eu entendo super por que agora o vendedor quer 200. Aham, aham. Agora, eu vou ser um comprador, É, né? Eu, é. É que Claro. custa e aí mais caro. não é 200, né? Porque a gente está falando que não é Não, 200, porque o verdade. 200 é o que você quer. É, Mas aí é 200, é 300, é 400, é 500, quando você vê é 600. é. Peraí, mudou alguma coisa. As pessoas estão acreditando muito mais. Eu acho que tem a ver João, eu acho que tem muito a ver isso com a pandemia.
certo? Então, o mercado de cavalo pós-pandemia, ele mudou. Ele não mudou só o Brasil, o mercado das competições. Eu fui presidente durante quase 16 anos no Paraná. Depois da pandemia, digamos, a Hípica está cheia. Nós construímos mais 50, 60 cocheiras, está lotada. A Hípica Paulista Paulista igual. está com fila de cavalos. A Santo Amaro está lotada. Se você for numa hípica na Alemanha, está lotada. As hípicas da Itália, onde eu morei muito tempo, estão lotadas. Então, a busca pelo verde na pandemia incentivou muito o mercado de cavalo. Um esporte individual, um esporte Ao ar ao livre. ar livre. Isso mudou completamente. Então, a pessoa que ficava trancada dentro do apartamento é muito melhor ficar dentro de uma hípica. E trouxe muita gente. Junto com isso, nós temos também as competições que mudaram completamente. Então, aqui eu estou com a cifra da CBH. Em 2019, nós tivemos praticamente 3 milhões de reais dados em prêmios pelos CSNs e 500 mil pelos CSIs. Nós estamos em 2023, nós estamos com 6 milhões e 400, que foram prêmios realmente dados em 2023, e 3 milhões para os CSIs. Então, é realmente um aumento de premiação, um aumento de número de concursos que ele vai junto com o preço do cavalo. Então, uma coisa chama a outra. Então, escassez, dólar mais caro, as competições melhores, as hípicas lotadas. Eu estava conversando esses dias com o Antônio da Web Horse, ele tem praticamente 3 ou 4 vezes mais compradores do que cavalos disponíveis. O preço sobe. O preço sobe. Oferta e demanda. Certeza. Digamos que por que que eu vendo as éguas? Porque todo mundo quer reprodução. É difícil você comprar égua égua. Como é que é? Oi? É difícil você comprar égua receptora. É. Imagine você comprar, digamos, uma égua boa, uma égua craque, uma égua doadora, entendeu? Como o cavalo é único, é difícil você precificá-lo como uma bicicleta ou como um carro. Claro, não é Né? padrão, né? Não é padrão, não tem uma tabela de Tem uma preço. tabela. Então, a gente fala da categoria de base, por exemplo. Um cavalo de alto rendimento que se adequa a uma menininha, saltamirim, com 9 anos, esse cavalo tem que valer muito dinheiro, porque ele tem características pessoais que é muito difícil de encontrar, né? Por isso que o preço acaba subindo. E essas características que você está falando dele, às vezes elas levam anos para ser vista. Então, a gente pegou um potrinho hoje que ele era bom, tudo, mas você não imaginava que com 8 anos ele ia ser um cavalo craque, um amador. Foi levado, Daí tem que lugar que ele está, quem quanto montou tempo ele, custou, exato. quanto investiram para ele Exato, chegar até lá. exato, exato. Eu acho que Tudo isso vai somando na Isso às vezes não quer precificação. dizer, né? Porque às vezes é aquela coisa, o craque é craque pra quê? Porque às vezes esse craque cavalo de para quê? base pro 1,20 m, Ele vale mais que o outro. vale mais do que o Claro, cavalo de claro, 1,35 m, 1,40 m, que é complicado de montar, ou que não tem. Por Por isso isso que que essa precificação de base do potro, às vezes, ela pode E mudar, o que eu né? sinto também, João, aí vocês, opinião própria, que essa idade dos 5 aos 7, que você vende um sonho, os cavalos são muito precificados, que você não sabe onde ele vai chegar. Então é aí que custa o cavalo muito caro que você está olhando, e os cavalos de mirim, tudo bem. Mas esses 5 a 8, como você não tangibilizou onde ele pode chegar, você compra um sonho. É sempre um Então é sonho. por isso que o preço desses cavalos é muito alto no Brasil e no mundo, né? Nossa, eu acho legal quando vocês falam de escassez, a gente estava falando antes do ON aqui, e acho legal trazer esse dado, que o Brasil todo cria menos que o Poxa Comida, né? O Paul Chocmilli cria mais que o Brasil. Então, o Paul Chocmilli, o OAS, que é um criador sozinho, ele é mais do que o BH inteiro. Como pode isso? É. A Alemanha, estou com o dado aqui, 25 mil potros nascidos. A Holanda, 15 mil potros nascidos. A Holanda cabe 8 vezes dentro do Paraná. E o Brasil, 1.000, né? E o Brasil, 1.000. 1.000. E o registrados, 750 nascidos. Então, digamos, 300 ainda foram registrados tardiamente, então a gente tem basicamente 1.000 registrados. Mas a média nos últimos 5, 6, 7 anos é 750, 720 cavalos nascidos, dos quais aí 400 de semi-congelado, 350. É muito pouco. Se você contar, digamos que a Milan Horse vai fazer esse ano 8 leilões, a 20 cada um são 160. Então você pegou 160 cavalos, já praticamente a metade dos cavalos de semi-artificial, e vendeu nos leilões e o resto. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Por que você acha que a gente cria tão pouco? Porque não existem criadores profissionais. Muito poucos. Que fazem isso como trabalho mesmo. Uma coisa é a gente fazer como segundo trabalho, como paixão, como coisa. Mas quais você citaria hoje que são, digamos, os criadores profissionais que vivem realmente dessa criação? Cite um. Cara, não sei, eu conheço assim, alguns criadores que é isso, que já é diferente, né? Que é a galera que, olha, a conta precisa fechar, É. que é diferente de viver da criação. Aí é o exemplo que eu te dei do Alexandre Plaza. Ele comprou um embrião meu,
pagou o preço justo na época e vendeu pelo preço justo a égua 2 anos depois. Então a conta dele fechou. Ele teve o lucro e essa égua, digamos que ele vendeu, ajudou ele a pagar o resto. Mas quem faz isso profissionalmente? O Porsche Miller é profissional faz 50 anos. VDL, VDL, entendeu? Nyhoff, Quantos criadores profissionais que vivem realmente disso na Europa? Mercado de Garanhões, que aqui não Mercado, existe, exato, né? Então, digamos, aqui basicamente o criador de cavalo é o apaixonado pelo cavalo. Não é o profissional que vai ganhar dinheiro para isso, que vai fazer volume. Porque o cavalo, poxa, ele também tem esse sucesso pelo volume dele. O descarte é muito grande, a perda é muito grande, a morte é muito grande. Eu ia até tocar nesse ponto, a gente teve um outro Clacast aí, a gente fez um Clacast com a Teresa Dorinho, do Aras Muranas, e ela falou que tem uma coisa que está acontecendo que é muito aventureiro, porque vê essas cifras É verdade. gigantescas e fala, achei um caminho, Vou entrar. vou criar um cavalo dentro da minha casa, escolho um garanhão legal, tenho uma égua com papel ok, ou às vezes nem tenho, enfim, e vou criar e vou comecei a ser criador. Mas Muitos. esquece que atrás disso aí, muito deu errado, Pô, né? Você vê um que vendeu a uma cifra boa, quantos não Não chegaram até lá. abortaram, É, foram absorvidos, tem problema no exame. teve no exame. exatamente. Isso só consegue no volume, João. Então, o que acontece também, para citar isso que você está falando, acontece que, digamos, criadores novos criam o Cornet com o, sei lá, com o Baltic, que é um cruzamento lá, e acham que nascido o Cornet e Baltic deles pode valer essa cifra. E esqueceram, digamos, que o Porsche Camille, para ter a cifra que ele tem, ele descarta 100. Se nasce 1.000, ele descarta 10%, se não mais. Se não mais. Quantos Cornebalt que não Que não, não que são, cara, né? quantos, se você for nos 25 mil cavalos na Alemanha, quantos, sei lá, Cassini são receptoras? Tem monte, Tem muitas entendeu? variáveis Tem para chegar muitas lá. variáveis para chegar lá. Então, ainda temos isso no Brasil, que digamos que o criador, todo criador, eu acho que criou 5 cavalos, criou 5 craques. É. E a chance dele criar 20, 30 cavalos médios até sair um craque é muito maior do que a chance de criar um Sabe craque. que você falando da Teresa e nesses novos entrantes, buscando o mercado, depois da Milan Horses, eu recebo no meu celular 30, 20 cavalos por semana. De pessoas que criaram que querem vender, querem encontrar um caminho. E, de fato, a pessoa nunca criou na vida e falou, nossa, estão vendendo bem. Sempre pensam que é o craque. Isso acontece muito, é verdade. Esse, João, foi um dos maiores problemas. Não, né? Porque eu realmente tive muitas pessoas inscritas para esse leilão Elite. Mas a maior dificuldade era, digamos, convencer o leigo que muitas vezes ele chegou com o cornê lá e o cornê dele não é o Elite. É. Entendeu? Então é muito difícil isso. E também tem o outro viés. Tem um investidor que comprou o cornê e o dele é o Elite. Entendeu? Então não depende da tua criação, não depende da tua competência, praticamente depende basicamente da sorte. É. E a sorte, digamos, no caso do Paul Schockmiller, não é sorte aliada com Estatística, estatística, mães. mães, entendeu? Então ele procura fazer uma coisa muito competente, certo? Com um número que dá uma possibilidade de 10 a 20% de descarte. Então, se ele vender 100 cavalos, tipo, por 1.500 euros, por 2.000 euros, não muda nada, porque se ele conseguir 2, 3, de 10, de 15 milhões, ele paga a conta inteira e ainda sobra. Né? Essa que é basicamente a conta que você tem que fazer. Então, aqui a gente, hoje no Brasil, não tem descarte. É. O Brasil é um país estranho. O Brasil, eles vendem carro na Milan Leilões, certo? O Brasil é um dos poucos lugares no mundo onde o carro velho tem preço. Certo? Se você comprar esse mesmo carro, essa mesma BMW 2020 nos Estados Unidos, ela vai custar US$ 1.500. Ela já fez 200 mil quilômetros, ela não vale mais nada. Se você pegar o cavalo que saltou 1,40 m, saltou 1,30 m, saltou 1,20 m, saltou 1 m, vai saltar 80 e ele vai ser sempre precificado no Brasil. Então, não vai chegar o momento do valor zero, porque não tem cavalo. Isso é a base do negócio, entendeu? Agora, se você vamos voltando no Schockmiller. O Schockmiller hoje tem mais cavalos de 7 anos à venda prontos para saltar a idade do que nós saltando. Parece uma coisa normal? Então, se você for hoje em Mulan, no Schockmiller, e dizer quantos cavalos você tem de 7 anos vendi à venda, prontos ou saltando já a categoria de 7 anos, é maior do que o número de cavalos de 7 anos saltando todas as categorias no Brasil. É, Meio a impressionante. gente fica até parado para ver, entendeu? Tipo, imagina quantos cavalos de 7 anos tinha no festival ano passado? 80?
Mais ou menos. É mais ou menos isso que a gente tem, que a gente É tenha mesmo, 100. não? Acho que menos até. É, de 8, Que a 7, gente 8. tenha 100, É. contando todos do Brasil inteiro, que 70 chegaram na final. O Chocomilk tinha 140 semana passada para vender. Para vender. É. Então, a gente imagina a nossa extensão no Brasil. Então, qual é o com quanto a gente pode aumentar desse mercado no Brasil? É ilimitado. Qual é o nosso custo de produção? Digamos, se alguém começar a criar no Brasil que nem o Paul Chocomilk, qual vai ser o custo de produção dele? Menor do que o Chocomilk. Quanto custa a terra lá? Do dinheiro, que o Brasil é o lugar mais caro do mundo para dinheiro, o resto é tudo mais barato. É. É verdade? Terra, A terra, abundante, custo, a abundância. Por isso que eu falei, o mercado hoje é caro, clima. porque nós não temos realmente criadores capazes, criadores que se especializaram nisso, que fazem isso. O Joris Brabander, o VDL, como você falou, o Pocho Nairov. Miller, o Nairov, são várias pessoas que criam como mestre, como trabalho, como profissão, e conseguem ter um sucesso, digamos, grande. O Luke Juan, do Picobello, ele era uma pessoa, digamos, de sucesso, e até hoje no mundo fashion. Ele faz roupa, assim, ele faz tudo. É uma empresa de sucesso a dele. Mas se você olhar hoje, ele basicamente se dedica mais aos cavalos. Então, é um outro segmento da vida dele de sucesso também. Não é uma criação como apaixonado, como amante, né? O que basicamente é a criação brasileira. Mas é louco, né? Porque o problema é que o investimento para você conseguir o startar é muito grande, porque o sêmen é caro, o investimento mensal é caro, a base é caro, os caras, você tem que ter um fôlego ali para você abrir o mercado desse que é muito alto. Mas Vou até contar uma coisa para você, então, uma curiosidade. Quando a gente quis fazer isso da CWB, né, em 2000, a CWB eu abri ela em 2013, eu acho, ou 14, fazem 10 anos. A ideia basicamente era vender cavalo e tal, mas quando a gente imaginou todo esse mercado, eu vi uma entrevista do Musk, né? Hoje está muito falado o Musk pela essa confusão que ele fez no dia de hoje, mas ele dizia muito simples, que ele ia começar a fazer o Tesla 3, que ele seria um carro popular, com o dinheiro do Tesla 3 ele ia fazer o 4, que ele ia fazer o Roadster, que ele ia fazer tudo. A nossa ideia foi basicamente essa quando a gente trouxe o sêmen. Então nós vamos começar a vender o sêmen, nós vamos começar a produzir os embriões, nós vamos começar a produzir os cavalos, nós vamos começar a produzir os potros, até que a gente chegue nesse rol. Porque senão, realmente, o valor investido para se iniciar é gigantesco. Então, hoje a CWB está chegando nisso porque fez uma programação de anos, de 10 anos. A programação nossa de 5 anos a gente cumpriu 100%, de 19 a 23. Depois agora a gente fez outra, 23 a 28. Necessidade de caixa para isso. Necessidade de casa é gigantesca. Demora anos para nascer, 4 anos para saltar. é E isso. a perda é muito grande, né? Por mais que a gente faça, a perda sempre é grande. Falando, você estava falando exatamente dessa questão da escolha, né? Como é que você fala para o vendedor ou para o criador que esse não é elite ou esse é elite? Como é que vocês fazem? Aí acho que esse é um leilão que vocês fazem muito em parceria. Como é que vocês fazem a escolha dos lotes? Qual é o critério? E como é que você. É porque é isso. Às vezes o cavalo não saltou bem um dia, É. e aí salta super bem no outro dia. Como é que vocês fazem essa seleção? Olha, João, se eu vou falar mesmo, é feeling, né? A gente combina genética com sentimento. Realmente, a gente tem muitos anos que a gente vê todos esses cavalos. Então, alguma coisa a gente acaba assimilando. Mas o cavalo engana. Então, isso que você falou. A gente julgou um cavalo hoje que naquele momento ele não era elite, daqui 2 anos, 3 anos ele está ganhando e não tem como você fazer. Então, eu procuro não descartar os cavalos, mas eu procuro explicar também para os meus parceiros que é o momento. Então, se aquele momento talvez o cavalo estava magro, às vezes aquele momento o cavalo chega de algum Tímido. jeito tímido, teve uma égua que chegou para a gente filmar esse ano, ela chegou naquele ambiente todo branco, meio-dia que a gente estava filmando com a Gabi, aquele sol, eu tenho salto. Em todos os vídeos que a gente viu, em todas as coisas, a égua era craque. A gente chamou o proprietário e falou: infelizmente, eu não consegui produzir nenhum material da égua. Boa genética, passou na visita, tudo, mas a égua chegou lá e travou. Então, como é que você pode dizer para ela, não, a égua é ruim? Não é ruim, É. mas naquele momento ela não estava boa. Então, eu não procuro descartar os cavalos, digamos, colocando um target nele. Esses são bons ou esses não são bons. Mesmo porque, digamos, como a gente na escola, eu era péssimo aluno, exemplo, mas depois a gente se transforma em bons profissionais, entendeu? É assim também com os cavalos. Então, eu procuro avaliar mais o momento. Tem que produzir um vídeo bom, o cavalo tem que estar gordo. E depois, digamos, quando, principalmente no início, é a genética.
Então, você olha a genética como, digamos, uma forma física, um modelo. Então, qual seria o modelo ideal? O modelo é esse é o modelo ideal. Nós vamos genética e modelo. A partir do momento que eles começam a saltar, é o que eles demonstram, né? Mas tem cavalo que salta um dia, salta depois, e tem cavalo que salta bem, sei lá, bem montado e não solta bem em liberdade e vice-versa. É. É muito difícil você. Procuro não descartar, João. E a seleção também é feita pensando em boa qualidade, claro, mas também para toda pessoa, para todo cavalo, existe uma pessoa que vai sentir que ele é o elite dela, né? Sim. Então, um potrinho de 6 meses não vai ser meu elite. Eu não quero um cavalo, um potrinho de 6 meses para saltar para o de 40. Mas pode ser que uma pessoa olhe para ele e veja a trajetória que ela acredita que ele possa cumprir a missão dele e é o elite dela, né? A gente não consegue fazer 20 lotes suprassumo, os melhores, para a prova de 1,60. A gente busca o elite da pessoa, o que ela está procurando, o potrinho, ou o cavalo montado, ou o cavalo de 3 anos para ser domado, ou um pampinha, que pode ser o elite dela, o sonho dela. Então, eu vejo muito por esses olhos. Se ele salta bem, se ele tem uma visita boa, uma genética boa, não é como ele solta o pé ou solta a mão que vai ser classificado como o elite, né? A gente precisa atender Mesmo muitos porque, públicos. digamos, se você olhar os vídeos da Primavera saltando, ela não é o que impressiona saltando de liberdade. Mas é campeã pan-americana. É. Você vai dizer, não é uma égua boa. Por isso que eu não descarto. E eu não faço esse descarte. Você perguntou como eu seleciono. Eu seleciono pelo momento, sem descartar nada, né? Você tenta fazer um leilão bem eclético. Isso, o que o Piva falou exatamente foi o que é a nossa filosofia do Elite o ano passado. Então, todo mundo que saiu o ano passado com um cavalo, saiu com um cavalo, digamos, no seu número, certo? E isso que eu procurei fazer esse ano de novo. Porque não temos só compradores de cavalo de 1,60 m, como não temos só compradores de cavalos de 1,20 m, de 1,30 m. É uma gama onde o número de compradores ele aumenta. Eu vou fazer uma festa para 500 pessoas do jeito que eu vou fazer, como é que eu vou botar 500 pessoas para comprar cavalo do 1,60 m? É difícil. Então eu achei um que eu imagino que pode ser para amador, eu coloquei um potrinho, eu coloquei Um um pampinha, pampinha, eu botei um que eu acho que é craque, eu botei algumas uma éguas genética que é internacional. na genética internacional, que eu, digamos, quem comprar, independente se vai saltar ou não, vai ganhar dinheiro Não com precisa nem embriões. levar para o esporte, mas pode levar para a Exato, criação. Então, exato. é elite do criador. É elite de cada um. Então, essa é a Essa aí. mentalidade, né? A filosofia do Elite foi essa. Aproveitando que você tocou no assunto festa, a gente falou um pouquinho mais cedo aqui no programa sobre a leilão presencial e leilão online, né, no ponto de vista da Milan, da leiloeira. Mas você gosta de uma boa festa e eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, da importância do leilão presencial. Olha, João, o leilão presencial é como você falou, uma festa, mas não é só uma festa, é uma glória, é uma coisa para o criador, para todo mundo, entendeu? Porque você chega lá, você encontra os amigos, você encontra todos aqueles cavalos, toda aquela atmosfera, e você consegue realmente ter uma disputa, colocar vários clientes, digamos, disputando. Então, essa que é a ideia minha da festa. Claro que eu gosto de festa, claro que eu procuro fazer sempre a melhor festa. Esse ano aí eu vou tentar fazer a maior festa do hipismo brasileiro, né? Como eu tentei o ano passado, mas acho que a minha festa foi bem bonita, né? O ano passado. Claro que tivemos outros no mesmo nível, no Brasil inteiro, mas foi uma festa que se destacou. Que foi um outro paradigma quebrado também. Eu tenho 47 anos, eu nasci dentro daquela época, eu fui presidente de 2 gestões, eu vi durante 20 anos, 30 anos, todos os tipos de leilões, de tentativas de leilões serem feitas dentro do Hípica Paranaense, e isso nunca deu certo. Eu vi leilão de manga larga, eu vi leilão de crioula, eu vi leilão de BH, eu vi leilão de tudo e o negócio sempre andava. Então, no momento que nós impusemos uma festa de qualidade, a coisa foi. Então, você está em Curitiba, que é uma praça menor, mas a pessoa de São Paulo, a pessoa do Rio de Janeiro, a pessoa chega lá e sabe que ele vai encontrar a mesma coisa. Então, ele vai encontrar uma comida boa, um vinho bom, uma luz boa, uma programação meses e Experiência, né? meses, uma experiência. O programa do dia da É pessoa o com a programa do família. dia. E para quebra de paradigma, eu tive que inovar muito mais nessa festa. Então, fazer uma festa ainda melhor pela minha praça, que tinha um paradigma que não era bom. A emoção de comprar um leilão presencial é muito legal, né? Muito legal. Você recebe lá o cabresto, pode ver seu cavalo, abraçar, tá com a filhinha, tá com o filhinho. É isso aí. Isso que o online não proporciona. É a magia do A leilão. magia do É a leilão. magia do leilão. A magia do leilão é uma coisa Essa importantíssima. relação
investimento, retorno que a gente consegue. A CWB, João, falando nisso que ele falou, consegue muito bem, digamos, dar essa relação investimento-retorno para, digamos, os meus clientes. Eu não tenho esse número exato, mas praticamente, digamos, uma boa parte dos meus clientes que quiseram revender os animais, eles revenderam com uma fatia de lucro, alguma fatia muito boa, como a gente já citou a Paris e Piranga, mas como todos os outros, entendeu? Potros, potrinhas. Claro que muitas vezes o leigo, o vendedor, ele não sabe bem o momento da venda do cavalo, porque o momento também é muito importante na questão da precificação. Então, tem cavalo que pode valer mais cedo, menos depois e mais depois, ou vice-versa, valia mais, depois vale menos, depois vale mais, e assim sucessivamente. Claro que o leigo ele tem uma percepção menor disso, mas isso é muito importante. Mas uma das coisas que a gente bateu também um pouco mais cedo, queria saber a sua opinião, foi a questão do parcelamento, né? Que a gente entende qual é o benefício, qual é o benefício para o vendedor, qual é o benefício para o comprador. E também no mesmo episódio da Tereza, ela falou um pouquinho da dor que é para o vendedor da venda parcelada. Então, às vezes, falando um pouco de mercado, na Europa e nos Estados Unidos, a venda é à vista. Né? Se ele, né, no leilão a venda é à vista, aqui no Brasil é parcelado. E ela traz que não. Para quem compra é maravilhoso. Inclusive, ela até comentou que ela está comprando mais do que está vendendo, porque Compensa. motiva a compra. Ah, É, e a venda, às vezes, não vale mais a pena vender no esporte, que aí você vende sem parcelamento, vende no negócio direto e tal, que aí você recebe à vista, ou pelo menos parcelado em 2, 3, 40 vezes. O que você acha? E se isso é uma conversa que ela existe no Brasil ou não? Isso já está Não, ela decretado? existe, mas ela existe e não existe, porque já está assim em todos os leilões, então não tem como você voltar atrás. Mas eu acredito que também existe uma distorção ali, porque, digamos, o parcelamento ele está precificado. Então, digamos, você teria que olhar nessa visão da Teresa o valor à vista, o valor presente. Então, se eu vendi um carro por 300 mil, eu tenho que botar o valor presente dele menos 20% pelo menos. Então, o valor real dele hoje é 240. Estaria ruim para mim os 240? Cabe essa pergunta. Né? O que, digamos, o Ronaldo e o Piva, eles vão inserir agora no mercado, é a possibilidade do criador, digamos, receber esse valor à vista com o mercado financeiro entrando. Então, a gente está falando de cifras astronômicas, que você está falando, mas as cifras astronômicas, em 40 vezes, a gente tem que contar desvalorização monetária, inflação do Brasil, câmbio, isso aí muda muito. Então, a parcela de hoje de 10 mil, 5 mil, 4 mil, daqui 40 vezes, você pode colocar pelo menos 30% a menos só de inflação. Então, tem um pouco ali, claro, se você só tem um, você não tem a capacidade de fazer, beleza, voltamos naquela coisa. Então, os criadores não são criadores profissionais, não fazem volume. Então, você vender um cavalinho, você ter uma parcela módica por ano, realmente pode não ser um bom negócio, entendeu? Agora, que o valor está precificado, ele está. Então, pelo menos, digamos, os leilões aumentaram em 20% os valores dos cavalos, porque esse valor tem que ser transformado em valor presente. Bem legal pensar nessa. é, concordo. Não é? E as 40 vezes está sacramentado aqui há Está muito tempo. sacramentado, está Então, sacramentado. por que você vai deixar de comprar um leilão em 40 vezes e passar a pagar à vista, né? Difícil. Porque você também passa a ser mais inclusivo, né? As pessoas. E no Brasil ninguém paga à vista. Difícil. Você vai comprar uma camiseta, se o cara faz em 10 vezes, é melhor para você comprar a camiseta em 10 vezes, pagar 10 parcelas de 10. É a cultura. Mas não é só cultura, é financeiro. Mas é uma cultura financeira que É não uma tem. cultura financeira que Nos os Estados outros Unidos países não têm, não parcela o exatamente. crédito nos Estados Unidos. Na verdade, nos Estados Unidos é o contrário. Quem parcela é as instituições financeiras. Se você comprar no leilão do Schuckmiller e for com o banco lá, o banco pode até te parcelar, mas o Schuckmiller recebe à vista. O que acontece é que nós somos os financiadores no Brasil. É. Então ainda não tem a cultura que o Luiz e o Ronaldo vão inserir aí nos próximos. Até estou contando uma novidade aí da Nós estamos Finazil. estruturando ainda. Eles estão estruturando isso aí, entendeu? Que é uma novidade aí que a gente vai tentar inserir isso no mercado. A gente sentiu uma dor grande do vendedor em cobrar, em profissionalizar essa cobrança, sabe? Porque é muito do pequeno criador que vende para um amigo, que vende para. É difícil ele cobrar, muitas vezes é um conhecido dele, então ele sente essa dificuldade. É porque não é meio cartão de crédito, Não né? é, Você você parcela no tem que cartão de cobrar no crédito, o banco boleto, cai toda hora. Não, e a aí pessoa tem que pagar o boleto. você tem que gerar um boleto, que já para uma pessoa física é difícil, você tem que fazer o acompanhamento em 40 vezes. Então,
Tudo isso é difícil para o produtor. Então, a gente criou uma empresa de cobrança, que chama Finazil, a gente já está atendendo bastante, inclusive a CWB é nossa cliente, O leilão agora tem, tipo, todos os clientes também ah, têm assistência. Aras Feroleto, alguns outros áreas já são nossos clientes, porque a gente profissionalizou isso. E agora a gente está tentando trazer o que é muito visto fora, para cá também, de poder adiantar esse fluxo de pagamento com um desconto financeiro, mas ainda a gente está estruturando, mas vai acontecer. Mas vai acontecer, entendeu? Então, eu acredito que essa visão é um pouco. Tipo, você tem que olhar ela de uma maneira diferente. É, Tudo é parcelado no Brasil. tudo. Então, se você tentar, digamos, esse exemplo, esse potro de 300 mil, se você for à vista, você vai pagar 200, então está precificado E você outra pagar coisa também, né? em 300. É uma coisa do mercado equestre. Se você for no leilão de quarto de milha, é igual. É igual. Se você for no manga larga, é maior. Manga larga eles vendem em 52 vezes. O crioulo também, 50 vezes. Então assim, não é só o BH que faz isso. Então, Sim, no mercado brasileiro. no mercado brasileiro. De tudo. De Tá roupa, de carro, sacramentado. de tudo. É uma diferença. Uma diferença. É, Maravilhoso. Queria aproveitar agora, então, para a gente ver um pouquinho aí, a gente separou 3 lotes, claro. para a gente dar uma olhada, falar um pouquinho dos. Legal. Não sei se a gente chama de destaque, mas são 3 lotes que a gente gostou bastante e É. que a gente separou aqui para dar uma olhada. Para quem estiver ouvindo no Spotify, entra no site da Milan para acompanhar os lotes lá, porque, né, aqui a gente está ao vivo, está no YouTube, mas tem no site da Milan o catálogo completo. O primeiro aí, João, a gente vai começar com ele, que é a questão, digamos, do Pampa, né? Todo Tá mundo super quer em o alta, né? cavalo colorido, todo mundo quer o cavalo Pampa. E o cruzamento Pampa, ele não tem uma base genética de salto. Então ele começa, digamos, com cavalos que não são cavalos realmente cavalos de salto. Para você achar, digamos, chegar no que esse cavalo hoje representa, passam algumas gerações. Então, digamos, esse cavalinho aí é um cavalo bom Pampa, o que é uma coisa mais rara. Então, é difícil você encontrar um Pampa com uma genética boa. Ele tem um irmão, que é o Bestman Picobello, que é um craque, que é um cavalo que produz 75% dos filhos lá na Europa, desse jeito. Se você olhar, que agora não temos aqui, se você olhar um vídeo do Bestman Picobello, que é irmão dele, é igualzinho ele saltando as provas de 1,45 m. Então, esse cavalo é alto, ele é bonito, ele é manso e ele é Pampa. Então, a gente como CWB encontra isso como elite, né? Um cavalo dessa magnitude sendo um cavalo. Que legal. Realmente é isso, né? Nem tá em alta, né? Porque é raro. É É raro. Acho que raro, alta é não é a raro. palavra, é raro. A gente É. não vê. A gente teve o Utah anos atrás, né? Que fez salto aqui no Brasil, inclusive, mas sempre, Pouquíssimo, né? sempre é E a isso. raridade, João, ela é ocasionada pela genética nesse caso, porque tem que partir sempre de algum cavalo que não tinha gene de cavalo de salto. Então, em algum momento, vai ter esse gene misturado. Essa é uma das cerejas do bolo do. É uma cereja do bolo do leilão é esse. É. Quem que é o próximo que a gente separou? O próximo é. Quem que vai? O Eu acho que Chaco? é o Chaco, né? É o Chaco. O Chaco, ele vem como elite pelo que ele é, pela beleza dele, por tudo, mas também pelo que a irmã dele representou, que foi aí em 2022 o cavalo mais caro do Brasil. E Então, vendido em leilão. vendido em leilão também no leilão do Indoor Next Generation. Que Acho que é a foi Uriel é a Toque, né? Auriele Auriele Flores. 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 A mãe dele é a Auriele Toque. Se você fosse dizer assim, a única diferença dele com a Auriele é falta a manchinha na barriga. Agora, ele é um macho, como macho, ele é um pouco maior do que ela, ele trota de uma maneira espetacular, ele se coloca, olha como ele se coloca, ele é realmente um cavalo lindo. E saltando, ele tem uma técnica praticamente quase perfeita, não que é Tchacoblu. Então, todo mundo quer Tchacoblu, todo mundo quer um Garanhão. É um cavalo, digamos que estaria escrito para uma aprovação de Garanhão, Sem dúvida. para visita perfeita, exame perfeito, raio-x perfeito. Então, realmente é uma cereja no bolo, né? Ele é o Chaco Baltic, é isso? Ele é Tchaco. A orelha é báltica? A Auriele. Volta ali pra. Solta o vídeo pra gente de Não, novo. não tá ali no Eu acho que vídeo. tá sim. Não Tá tá. sim. Tá? O cara Então que solta o produziu, vídeo, rapaz. tá o vídeo ali, desculpa. Eu acho que ela não, Eu não acho que sei. ele é Baltic, Pode tá? ser. Chaco, Uriel Toque E a, Baltic. e a Auriele Flores era o quê? Arezo? A Será? Aurélio Flores ela é
Zapateiro ou não, é Harley. Aurélio Eu acho, Flores é agora se não Harley. tiver, eu vou ficar até com vergonha, mas é pra Não, aparecer aí, não ó. tem. É Harley. É Fala, Baltic. Balde. Isso É mesmo. Baltic. Não, Chaco Balde. É o Chaco Baltic. Se você pensar Faltic, o Faltic HB hoje é um dos melhores cavalos. A Auriele Flores era Harley. Eu falei Harley. Harley. É isso. Esse é Chaco é a sensação, né? Chaco alazão como Explosion. Essa que foi a ideia do Elite, realmente, porque Ele salta muito ele bem. salta muito bem, ele é lindo. O próximo, Baita cavalão. eu queria colocar. A gente falou em três, mas talvez a gente colocasse só mais um a mais. Eu queria falar da Ardente. Mas só passaram 2 até agora. Só passaram dois. Essa aí é uma potrinha que nós importamos no ano passado. Nesse dia da filmagem, ela estava com 8 meses. Ela ainda estava meio queimada, meio coisa, porque faz praticamente 3 meses que ela chegou de -9 e passou para o verão aí do Brasil. Desmamou. E desmamou e veio direto do container. Ela tem uma genética ímpar, tanto que, digamos, ela é a capa do leilão, né? A Safari. A segunda mãe dela é a irmã inteira da Safari. Ela vem da linha da Chiquita, ela é filha da Vendelina, que é uma das melhores éguas da Bélgica. A CWB, naquele, digamos, ideia de genética, comprou, digamos, a melhor genética para que os nossos clientes tenham a melhor genética. Então, digamos, você vai comprar um cavalo que você compraria à vista na Europa, você vai comprar, é uma genética que seria difícil você achar, de um criador que é o Mares Nest, que é o criador que criou o Glasgow, ela também é da linha do Glasgow, que criou a Safari. Não existe outro cavalo na história do mundo que ganhou 2 medalhas de ouro em 2 Olimpíadas diferentes, como foi a Safari. Então, isso é uma genética ímpar disponível em 40 vezes. Praticamente, quem comprar essa égua, seja cavaleiro, vai ter sucesso, seja criador, vai ter sucesso, e seja quem não entende nada de cavalo, que é investidor. Porque daqui um ano exato, quando ela fizer 24 meses depois do leilão, você já está tirando o embrião dela. Então, antes de você começar uma carreira hípica com 4, com 5 anos, você pode fazer 5, 10, 15 embriões dela. Você pode multiplicar isso por sabe Deus quanto. Então, essa aqui é a ideia CWB. Então, isso aí digamos, o bojo da CWB, a gente entregar o que há de melhor para os nossos clientes. E eu consegui também, a gente foi lá comprar o ano passado, que o criador viesse. Então, o criador vai estar no nosso leilão, o Tim, ele vai falar sobre a genética. Tem mais uma que nós não vamos mostrar aqui agora, mas dessa mesma genealogia, dessa mesma família. Essa aí é uma grande ideia, digamos, do CWB. Cavalo saltando, cavalo de genética, voltando àquela ideia do que é Que é elite. elite pra você. Isso aqui é elite genética. A gente não viu ainda o que ela está saltando com 6 meses, 7 meses. Por mais que a gente coloque um X, a gente não vai conseguir ter uma avaliação precisa. Mas em base à genética, a gente pode dizer que objetivamente, como o Ronaldo falou agora há pouco, a chance tua é muito maior do que qualquer outro. Maravilha. Tá? E por último, a gente escolheu aqui a Cucaracha Flores, Da que é Cucaracha. a Cucaracha Flores, que é um projeto também, a Cucaracha, mais ou menos como o projeto. Olha que espetáculo! Ela salta muito. Ela salta muito. Mais ou menos como o projeto que nós falamos da Ardente ali, que chegou um pouco antes, mas já pronto. Então, ela já tem filhos, ela já está saltando, ela já provou que ela tem um dos melhores balanços do leilão, ela já provou que ela tem uma técnica de mão perfeita. A primadona dela já provou, com filhos em leilões vendidos por 300 mil reais, com filhos na Europa saltando, com filhos no Brasil. Então, é uma égua de genética comprovada, de progenie comprovada, de técnica comprovada, de exame comprovado. É o que há de perfeito na genética. É isso que eu imagino. Além dela ser linda, maravilhosa, com essas patas, quatro pata branca, né? Parece E filha do desenhado. Emerald. E filha do Emerald. O Emerald foi o primeiro garanhão usado no Brasil, o ano passado. Então, depois de sêmen fresco, ele foi o cavalo que mais usou. Eu até tenho esse número aqui, mas eu acho que foram 50 filhos do Emerald o ano passado no Brasil.
Realmente os filhos de Emerald são muito bonitos, né? Olha, Muito essa bonitos égua novos. é uma coisa de louco. Elásticos, É né? elásticos, E ela tem uma caixa que é difícil encontrar em égua. difícil. Grande, forte, né? Bonita. É uma égua alfa, né? É uma égua macho. Tipo, né? Uma égua tipo que ela tem o corpo de macho, né? Ela não tem o corpo mais fino. Porque se você olhar cavalo é que nem cachorro, que nem outro bicho. Existe uma disparidade de tamanho. É. A gente não encontra muito isso porque a gente não tem uma linha genética. Se você vai no crioulo, a égua tem 1,39 e o macho tem 1,48. Se você vai, mas no cavalo não tem. Então aquela família produz a égua de 1,70 que nem essa égua, provavelmente a família de macho dela é maior do que a família de fêmea. Então é uma égua com caixa, com tudo, é uma égua, digamos, alfa, é uma égua que ela tem, digamos, sei lá, tudo de bom, né? Bom, gente, já está chegando no final aí. Eu queria, Rodrigo, que você fizesse um convite oficial, Com certeza. explicasse aí, pessoal, quando, como, que horas, aonde. Bom, pessoal, o leilão CWB Elite, a segunda edição, vai acontecer dia 26 de abril na Sociedade Paranaense, sexta-feira, logo após o término da prova de 1,45 internacional. Ele vai começar às 7h30, com a abertura dos portões ali entre 10 para as 7, mais ou menos, o horário que vai acabar as provas. Nós teremos 20 lotes, 10 machos e 10 fêmeas, do que nós, como CWB, entendemos que seja o elite, do que nós falamos aqui, do que é o elite, elite de genética, elite de salto, e experiência também. O ano passado nós entregamos uma comida maravilhosa, um serviço maravilhoso, que será entregue esse ano também. Muitos que têm frequentado o concurso de Curitiba têm ido almoçar no Eliseu e têm visto a qualidade da comida. Então, nós pegamos o Eliseu aí para uma festa de 500 pessoas. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que traz uma experiência ótima. Então, nós vamos tomar um vinho da Wine que o Marcelo separou que é de melhor. Nós vamos comer que é o de melhor que o Eliseu, que é um dos maiores cozinheiros do Paraná, separou de melhor. Nós vamos ter o que a Milan vai oferecer para nós do que é de melhor, seja para os compradores, a experiência de entregar tudo pronto, né, seja para os vendedores, até com o serviço financeiro. E a CWB vai fazer o que ela faz de melhor, que é, digamos, o pré-venda, o pós-venda, a assistência ao cliente. Eu gosto muito de cultivar os meus clientes. Então, por isso que eu gosto de entregar o melhor. Então, fica aí o convite, seja para vir no Internacional de Curitiba, que já está lotado, as inscrições já encerraram, seja para participar do nosso CWB Elite. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês e novamente agradecer. Esse foi um episódio patrocinado pela CWB Horses e pela Milan Horses. E queria agradecer vocês por toparem divulgar o leilão de vocês aqui com a gente, baterem esse papo que é tão atual e tão importante no mercado dos cavalos no Brasil e no nosso esporte, né? Queria agradecer aí imensamente a presença dos dois. Eu queria agradecer também você, João, porque eu acho que o teu podcast, a gente hoje conseguiu dar uma ideia diferente também para a questão do leilão. Porque é muito fácil a gente vir aqui também fazer uma live e mostrar todos os lotes. Mas o que eu quero, por isso que eu pedi para patrocinei e entrar no teu podcast, é demonstrar que é um bom negócio. Que não, que para independente de qual tipo de comprador, seja você, se é o comprador do carro de esporte, se é o comprador do carro de criação, se é o investidor, é um bom negócio. O cavalo BH hoje, olha, eu crio puro sangue também, a gente tem puro sangue no jockey e tudo. O cavalo BH, claro que o quarto de milha ele tem muito mais volume. Às vezes você conta até umas cifras astronômicas, mas nós estamos falando, digamos, de 400 mil cavalos contra 5, 6 mil cavalos. Então é difícil até colocar na mesma linha. Mas o BH hoje é um bom negócio. Tá? Por isso que eu gostaria de falar, que eu vim aqui falar com você a respeito disso, para mostrar para as pessoas que o BH é um bom negócio, né, Luiz? Concordo, e o mercado está crescendo, demandando novos cavalos. Foi um prazer estar aqui, contar um pouco da experiência. Foi um podcast, tirando ele que já está apresentado, de cavaleiros, então é legal que a gente troca Bacana. informações de criador, brincadeira que ele monta Não, mas também. agora meus filhos, né? Mas foi muito Minha legal. mulher. E queria também convidar novamente. É um leilão que a Mila tem muito carinho, que foi o primeiro leilão presencial nosso, né? Que foi uma aposta do Rodrigo que acredito que deu certo. Muito certo. E a gente vai estar lá para entregar o que a gente melhor pode fazer, nossa equipe toda. Que espero que todos os compradores e vendedores tenham uma experiência ótima e que a gente sempre vai estar de porta aberta para ouvir
e melhorar nosso serviço. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Valeu, Obrigado a todo mundo boa aí. noite a todo mundo.